E seguindo a nossa programação, como os senhores a possuem, o primeiro palestrante é o senhor Mário Avelino. Bom, inicialmente, quero agradecer a presença de tão ilustre plateia e de debatedores que nós teremos para falar de um assunto tão importante, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é uma poupança do trabalhador e que tanto tem trazido benefícios para o trabalhador e para a sociedade. Bom, também quero agradecer, inicialmente, ao presidente da União Geral dos Trabalhadores, o senhor Ricardo Patá, que desde o início desse projeto ele abraçou a campanha e num trabalho que começou com um abaixo-assinado, colhendo assinaturas, nós encaminhamos à Câmara dos Deputados a Comissão de Legislação Participativa, que é uma comissão que recebe projetos de demanda da sociedade, uma sugestão propondo várias mudanças. Então, além de agradecer ao Ricardo, também agradecer às demais centrais, que nós vamos ter a honra de tê-las no decorrer desse fórum. E o fórum, é importante destacar, ele tem o objetivo, existem projetos de lei, existem também demandas, talvez não atendidas, como também existem demandas que foram atendidas e que cada central pode ter posições até diferenciadas, ou adicionar, ou sugerindo excluir ou não. Então, é um debate democrático, onde cada central vai se colocar de acordo com a sua visão, de acordo com a sua colocação dentro da visão do melhor para o trabalhador, e pretendemos, sim, ao final desse fórum, termos propostas concretas para que, de fato, essas melhorias que se pretende sejam efetivadas, sejam sancionadas em lei. Bem, então nós vamos começar a apresentação, vamos ter uma projeção. Bem, primeiro eu vou me desculpar que eu tenho um problema de garganta, e quando eu falo muito, eu tenho problema de laringe, então eu vou pigarrear, não reparem não, mas acontece. Bem, primeiro há uma falha nessa projeção, porque esse projeto ele começou em 2007, quando o Fundo de Garantia fez 40 anos. Então, inicialmente, era FGTS 40 anos, Justiça para o Trabalhador. O ano passado, quando ele foi transformado em projeto de lei, o Fundo de Garantia tinha 41 anos. E em janeiro, agora, ele fez 42 anos. Então, nós atualizamos o material, mas houve uma falha de ainda usar o 41. Aqui o Fundo de Garantia ele já está na idade do lobo. Bom, por favor. Bem, o objetivo desse nosso fórum, eu já falei inicialmente, é apresentar e discutir propostas e estratégias para que essas demandas, de fato, sejam transformadas em lei. Quais serão os projetos apresentados? Vão ser o 4.566/2008, baseado na sugestão de projeto de lei 71/2007, de autoria do Instituto e da União Geral dos Trabalhadores. Essa demanda foi entregue em setembro de 2007 à Câmara dos Deputados, à Comissão de Legislação Participativa, e se tornou projeto de lei em 2008. Então, hoje, o projeto de lei, a autoria dele para a Câmara é da Comissão de Legislação Participativa. E depois nós vamos explicar, é até muito importante, que hoje o autor seja uma comissão e não um deputado. Depois a gente vai ver por quê. Vamos também falar do projeto de lei do Senado 193/2008, de autoria do senador Tasso Gereissati, que nós vamos ter o professor Samuel aqui. Infelizmente, o senador não pôde vir, ele mandou o professor Samuel, que foi um dos que estudou esse projeto, porque vocês devem estar sabendo, hoje está sendo, de fato, instaurada a CPI da Petrobras. E o senador Tasso foi um dos autores. Mas ele tem um projeto para mudar, em benefício do trabalhador, a lei do Fundo de Garantia. E o projeto de lei do Senado 301/2008, do senador César Borges, e ele não está porque, nesse momento, ele está na Europa, em trabalho pelo Senado. Qual o objetivo do que nós vamos falar? É alterar a Lei 8.036, que é a atual lei do Fundo de Garantia, objetivando melhorar os rendimentos do fundo
facilitar a movimentação do FGTS pelo trabalhador e minimizar e combater as perdas que existem no Fundo de Garantia que nós vamos citar. Bem, FGTS. O Fundo de Garantia, uma rápida história, ele começou com a Lei 5.107, de 66, começou a vigorar em janeiro de 67, então o primeiro mês de depósito foi janeiro de 67, e até setembro de 71, ele não era obrigatório, ele era uma opção do trabalhador. Ele poderia estar trocando, naquele momento, a estabilidade no emprego, que ele adquiria após 10 anos de trabalho, por uma poupança. E a concepção do fundo, se nós analisarmos, isso é um ponto de vista, eu considero perfeito na matemática, porque a cada mês é depositado 8%, são 12 meses, mais o 13º, então nós temos 13 depósitos de 8%, que exemplificando, uma pessoa que ganha hoje R$1.000 de salário, ela ao final dos 13 meses vai ter R$1.040 depositado. Além disso, tem mais 8% sobre um terço de férias, que vai para R$1.070, e além disso tem 3% de juros. Juros são os ganhos reais, o que vai dar 110%. E fora isso, existe a atualização monetária que visa repor a perda gerada pela inflação, mantendo o poder de compra daquela poupança. Então, o Fundo de Garantia, para cada ano de trabalho, o trabalhador tem naquela poupança o equivalente, no mínimo, a um salário bruto. Então, se eu tenho 10 anos de trabalho, em tese, deveria ter uma poupança equivalente a 10 salários depositados. E um dia eu usaria esse fundo de acordo com necessidades. Então, hoje existem vários códigos de saque, compra de imóvel, se eu sou demitido sem justa causa, e vários outros códigos. Núcleos do Fundo de Garantia. Importante, anualmente a lei determina que a Caixa, como gestora, ela edite um balanço do Fundo de Garantia. A Caixa ela é a gestora e o fundo é uma conta. Então tem que ter um balanço que é publicado no Diário Oficial. E nós vamos ver dados do último balanço de 2008. Pode ir, por favor? Então, por esse balanço, encerrado no dia 31 de dezembro de 2008, o ativo total do fundo são 217 bilhões de reais. As operações de crédito que estão citadas aí são operações de financiamento para moradia, casa própria, saneamento básico e infraestrutura. Nós vamos reparar que existe uma diferença muito grande entre o que está investido nessas áreas e o ativo total. Uma parte, quase 90 bilhões hoje, está investido em letras do Tesouro e outros investimentos no mercado que, no mínimo, paga a taxa Selic. Depósitos vinculados. Desse total de 217 bilhões, 172,8 bilhões é dinheiro do trabalhador. Se o Fundo de Garantia encerrasse hoje, os trabalhadores estariam sacando 172 bilhões de reais. Patrimônio líquido do FGTS. O patrimônio líquido é uma conta de reserva que ela é alimentada pelo próprio fundo, objetivando cobrir despesas operacionais e ser uma reserva. Exemplo, de repente, despesas jurídicas. A Caixa, inclusive a Caixa Econômica, ela é o banco gestor e ela cobra do FGTS o trabalho dela. Para se ter uma referência, no ano de 2008, a Caixa recebeu, no total, uma base de 1 bilhão e 800 milhões de reais para cobrir os serviços que ela presta ao Fundo de Garantia. Então, a Caixa Econômica, o Fundo de Garantia, quando o trabalhador recebe o extrato gratuitamente, é gratuitamente. O Fundo de Garantia paga aquelas despesas. A Caixa é um banco e ela, no mínimo, quer cobrir as despesas. Total de contas ativas e inativas com saldo, que tenham algum valor lá, são 70 milhões de contas.